Bom, o hype em pessoa, não é, pessoal? Bom, um personagem que é muito subestimado na. É muito superestimado, foi mal, gente. É muito superestimado na comunidade Blue Lock. E hoje eu quero falar sobre quem? O Nagi, obviamente, né? O Nagi é um personagem que, cara, a galera gosta de colocar ele num pedestal. Mas hoje, bem, eu não vou só, tacar hate gratuito nele. E eu vou difundar alguns argumentos aqui, ok? Então, se tem uma opinião contra o que eu vou falar nesse vídeo, cara, você tem autorização aí, você tem a minha autorização pra ir nos comentários e me xingar. Ok? Bom, vamos lá. Eu queria começar aqui falando sobre o nosso atendente favorito do McDonald's e sobre os feitos dele. Bem, muita gente gosta de usar a seguinte frase: mas se o Nagi tivesse motivação, exatamente, se ele tivesse, mas ele não tem a motivação que a galera fala. Pô, se eu tivesse a motivação que o Nagi tem, eu já teria passado no Enem e teria dado uma casa pra minha mãe. Mas, enfim, a galera gosta de pintar ele como, tipo, top 5 do Block, top 3, top 2. Cara, não chega aí. Cara, já vi gente... Vocês não tem noção do que eu já li. Ser fã de Block às vezes é difícil, cara. Mas, enfim. Eu vou usar alguns comentários aqui como base. E eu queria começar com o meu comentário favorito. Eu peguei de um canal aí, vai estar... Talvez eu deixe no comentário fixado de onde eu peguei esses comentários. Bom, o primeiro comentário aqui que eu vou ler, ele diz o seguinte: eu acho que o Nagi é um jogador vagalume. Tem brilhos radiantes e depois desaparece. Podemos enxergar isso durante as partidas da NEL contra o... Da partida da NEL ou contra o Bastard, que fora o golaço, levou a pior de várias jogadas. A pior em várias jogadas contra Izag e Kaiser e não fez nada de tão incrível no jogo. Um jogador sem constância nenhuma. Basicamente não serve para ser um jogador. E então, sim, ele é um jogador superestimado. A fandom exalta ele a um patamar onde ele não está. Cara, eu gostei tanto desse comentário, que eu vou fazer desse comentário a base do meu vídeo. Porque, resumidamente, era isso que eu queria dizer. A galera coloca ele na fandom como se, pô, Nagi? Olha as jogadas que ele fez. Mas, bom, simplesmente o Nagi é o que o Nagi realmente ele é, cara. O que o Nagi realmente é. E eu não vou dar só essa opinião aleatória, claro, a gente vai ver outros comentários. E, bom, caso você não tenha lido o mangá de trás pra frente, muitos personagens falam que se o Nagi continuar dependendo, porque ele depende muito das jogadas de outros personagens como o Rel, ele vai continuar com desempenho mediano pra baixo. Então, pô, tanto que a melhor jogada dele, que realmente eu não posso mentir, essa jogada foi linda, muito linda, que são os 5 voleios falsos, que é, pô, disparado um dos gols mais lindos da liga. Ele conseguiu se manter na tabela por um tempo, claro. Ele continua ali se mantendo na tabela. Só que o problema do Nagi é achar que ele simplesmente acabou. É como a gente viu. Ele simplesmente marcou um gol contra o Izag e Kaiser e falou assim, pô, acabou, mano. É aqui, meu auge, tá ligado? E, tipo, o resto da liga, ele se manteve com um desempenho que, cara, um desempenho horrível na liga. Durante o resto de toda a liga ele não fez mais nada, cara. E, bom, o próprio Ego disse que, pô, o talento dele acabou murchando por falta de esforço. Como foi mostrado quando a gente viu as partidas dele contra o Baixa, que simplesmente o Herel ficava fazendo passe pro Nagi e simplesmente não dava efeito. O Nagi não conseguia criar mais tantas jogadas boas como ele fez com os 5 voleios falsos. Que, cara, realmente, mano, ele provavelmente nunca vai recriar uma jogada assim. É como o próprio Ego disse. O problema do Nagi é que ele cria jogadas incríveis, ele cria jogadas que botam ele num nível mundial, tipo, em questão de jogadas, como Kaiser Impact, qual a outra habilidade aqui que é muito... Pô, o Magnus Impact, o chute direto do Izag, que pode... Eu acho que eu até classifico o chute direto do Izag lá, o voleio duplo, como uma habilidade de nível mundial, vai. Mas, tipo assim, colocar o Nagi como mundial, sendo que ele não consegue replicar as mesmas jogadas incríveis que ele cria, não tem como colocar num patamar tão alto assim, tipo... É como eu pegar um jogador que teve uma temporada muito boa, mas, tipo, na próxima ele simplesmente cai completamente. É o Nagi, isso. Ele
simplesmente a primeira partida dele ele amassou, conseguiu um valor muito bom, que manteve ele no topo da liga até por um certo tempo. Só que depois o desempenho dele foi cair pra quase nada, ele ficou totalmente apagado do resto da liga. E, bom, bora pros comentários aqui, né? Porque sempre tem um povo que tenta defender o Nagi com unhas e dentes que, cara, dá preguiça de responder. Mas, enfim. Nagi é literalmente... Ele poderia ser o melhor jogador do mundo se não fosse a sua preguiça. Bom, é exatamente isso. Mas é aquele ponto. Ele não é, exatamente, ele não é. Ele não é o melhor do mundo. Eu acho que ele não cai nem no top 5, nem no top 4, nem do Block, tá ligado? Bom, é tipo eu falar, cara, eu seria milionário se eu trabalhasse, se eu tivesse um emprego muito bom. Porra, cara, mas ele não, entendeu? É a mesma vibe. Mas bom, se o Nagi tivesse uma motivação real, falando sério agora, tipo nível Izag, ele seria um top 10, top 20 ali da liga, ainda se mantinha como um dos melhores. Mas bem, o Nagi com certeza vai ser sempre top 1 em ser um funcionário do mês do McDonald's. Próximo comentário. O Nagi é superestimado. O Nagi é superestimado se ele foi nerfado depois do Manshine vs Bastard. Ele foi o personagem mais nerfado da obra. Ele sofreu um nerf pelo bem da história. Bom, eu posso ter interpretado esse comentário um pouco errado, mas eu li ele de uma forma um pouco diferente, não sei porquê. É por causa que... sobre o nerf do Nagi, eu acho que isso tudo tem um motivo, tá? Eu acho que o que o cara quis dizer foi que talvez, pelo Nagi ter caído contra o Izag no começo da história da Liga Egoísta, isso fez com que ele tivesse o desempenho baixo, por causa que, tipo, pensa, se ele tivesse caído contra o Baixa primeiro, ao invés do Bastard, ele teria começado com, um negócio completamente diferente. Enfim, o que eu digo? Cara, não, ele provavelmente teria um choque de realidade cedo ou tarde se não caísse com o Izag de primeira. Porque, resumidamente, eu acho que a galera imagina que, tipo, por ele não ter enfrentado o Izag, ele ia ficar, tipo, vou vencer o Izag, ele ia criar jogadas mais insanas. Só que eu acho que, mano, ele ia ser parado pelo Rin ou por algum outro personagem, mano. Ele seria parado por eles, com certeza, alguma hora. Tipo, ele seria parado pelo Bátira, provavelmente, porque o Bátira tem uns dribles muito insanos, ele driblou o Bastard inteiro. Rin, nem preciso falar, Rin ou Shindo, o Shindo com os passes do Char, eles simplesmente amassam. O Rin mesmo para muitos gols, tem uma metavision ali, mais ou menos, né? Então, poxa, personagens assim, obviamente counterariam, porque eles mantêm uma constância, entende? Nas jogadas deles, diferente do Nagi. E bom, no fim eu entendo o amor do pessoal pelo Nagi, e eu realmente gostei muito dele, eu gostei muito do personagem. No início ele parecia ser um personagem muito bacana, só que aí depois eu parei pra ver, tipo, ele é um típico personagem que um adolescente a gostar. Ele é um personagem que faz jogada, mano, ele faz jogada da hora, tipo, sem fazer esforço nenhum. Ele simplesmente consegue molgar uns personagens tipo o Izag, o Kaiser, como se fosse fácil, tá ligado? Mas não se sinta mal por gostar dele. Ele, no fim, é um personagem que é bom. Só que, só digo uma coisa pra quem gosta do Nagi. Cara, não coloca ele num pedestal. Por favor, analisa a obra antes. Porque, pelo amor de Deus, ele não chega em top 20 ali. Ele não chega muito longe na liga. Pelo fato de ele não se aprimorar e não ter constância. Porque em todo jogo do Nagi, ele é apagado de alguma forma, ok? Então o que eu digo pra você que gosta do Nagi, cara, dê a sua opinião sobre ele e, por favor, revise a sua vida, por causa que, tipo, mano, esse personagem, a galera coloca ele num pedestal assim como se ele fosse um deus ex-máquina de Block. Ele é muito inconsistente, a opinião da galera sobre ele é muito inconsistente em todo o quesito. E, enfim, é isso, não coloca ele num pedestal e em breve a gente vai ver uma volta dele no mangá. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra surfar no hype da galera que tá tipo, Nagi vai voltar pro Block, Nagi vai amassar o Block agora. Agora que o Nagi voltou, ele tá em nível mundial, ele vai amassar todo mundo da repescagem do Buratsuda. Cara, o que eu digo agora é... Bom, no fim dessa análise, eu vou ter que confessar aqui que eu gostei, É legal, esse personagem é muito bom. Eu gostei dele,
Eu virei um pouco mais fã dele depois de fazer essa análise, porque tu vê as jogadas dele e tu fala, cara, realmente ele tem um potencial para ser um bom jogador, mas de fato ele não é, entendeu? E bem, bom, eu queria aqui pedir pra vocês, nesse final de vídeo, pra vocês deixarem um like, comentar. Eu fiz um vídeo um pouco mais jogado, assim, vai estar com erro de edição aqui, vai estar comigo gaguejando do nada, porque eu realmente inspiro mais quando eu não uso tanto do roteiro. Tipo, eu tô usando um roteiro, claro, eu tô lendo aqui meu roteirinho, agora eu não tô lendo mais por causa que eu tô só falando. Mas, bom, eu queria pedir aqui pra você seu like, sua inscrição. Eu tô tentando achar o meu estilo de vídeo ideal. Ou seja, se eu coloco mais roteiro, se eu falo um pouco mais robotizado, se eu falo um pouco mais sério, se eu brinco mais em vídeo. Eu gostaria da opinião de vocês sobre o que vocês preferem. Eu mais, assim, fazendo piada, eu comentando mais, assim, com a minha própria narração, gaguejando mesmo. Ou se vocês querem um vídeo mais analítico, comigo apresentando dados, tanto que eu nem falei sobre a ficha do Nag, porque eu acho que isso comeria um tempo enorme do vídeo, de eu só comentando sobre a ficha do Nag e comparando ela com a de outros personagens da liga, que daria uma análise mais profunda do personagem em si. A gente poderia analisar a própria posição dele como jogador. E bom, eu gostaria de ter um feedback de vocês. E também eu gostaria de mais ideias de vídeo. Não precisa ser só de Blue Lock, tá? Pode ser de gameplay de jogo do Roblox. Ou, não sei se dá, né? Mas jogo de PC talvez. E pode ter vídeo de outros personagens, de outros animes, essa parada aí. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.